Olá, garotada. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do instante que você esteja assistindo essa videoaula. Nessa videoaula, a gente vai estudar um item muito importante, que inclusive é uma das habilidades da BNCC. BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. Essa habilidade diz o seguinte: resolver e elaborar problemas que envolvam a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, envolvendo relações aditivas e multiplicativas, bem como a razão entre as partes e entre uma das partes e um todo. Tudo bem? Então vamos lá ver o que significa tudo isso, né? O que significa toda essa habilidade que a BNCC exige, né, de nós professores, que consigamos trabalhar com vocês alunos. Ok, então vamos aprender a resolver problemas que tratam da partição de um todo em duas partes desiguais, envolvendo razões entre as partes, né, e entre uma das partes e o todo. Só que para a gente trabalhar isso, a gente tem que ter em mente uma noção de razão, né? Pelo menos o que significa razão. Ainda não foi estudado esse tema com vocês, mas vai chegar a hora, né? Então eu já posso antecipar um breve resumo de uma forma bem suave o que significa razão, né? Qual a interpretação de uma razão e qual o objetivo dela. Então vamos buscar esse conhecimento, vamos aprender de forma bem simples o que é uma razão, porque a gente vai precisar falar de razão ao longo da resolução desses problemas de partição. Então olha só, noção de razão. O que é uma razão? Vou começar com um exemplo. Vamos considerar um carro de corrida com 4 metros de comprimento. Aqueles Fórmula 1, né? Imagina que o carro de corrida tem 4 metros de comprimento. E um kart com 2 metros de comprimento. O kart, vocês devem ter ouvido falar, é aquela corrida de carro para iniciante, aquele carro bem pequeno, carro de curtinho, parece um carro de brinquedo, onde se começa os treinamentos para corrida de Fórmula 1, né? Se começa geralmente nos karts. Então, um carro de corrida tem 4 metros de comprimento e aquele carrinho, o kart, tem apenas 2 metros de comprimento. Para compararmos as medidas dos carros, basta dividir o comprimento de um deles pelo outro. Então, se eu pegar o tamanho do carro de corrida comum e dividir pelo tamanho do kart, que é aquele carro menorzinho, eu vou ficar com 4 sobre 2. E quando eu dividir 4 para 2, isso aí é 2, o quociente 2. Tá? Então a gente pode dizer que o tamanho do carro de corrida é 2 vezes, ou seja, é o dobro do tamanho do kart, porque o resultado aqui deu 2. Né? Então essa razão entre o comprimento do carro de corrida normal e o carro de corrida pequeno, o kart, deu 2. Significa que o tamanho do carro de corrida normal é o dobro, ou é 2 vezes, o tamanho do kart. Mas a gente pode também afirmar o contrário, a gente pode fazer o seguinte: se nós quisermos comparar primeiro o kart para depois o carro de corrida, nós podemos colocar o kart em cima, o comprimento do kart, que seria 2, e embaixo o tamanho do carro de corrida, que seria 4. Ficaria 2 sobre 4. E quando você simplificar 2 com 4, isso vai dar meio, vai dar 1 sobre 2. Né? Por exemplo, se aqui em cima tivesse 4 e aqui em cima tivesse 2 e embaixo 4, quando nós dividíssemos tudo por 2, isso aí chama simplificar a fração, nós iríamos ter 2 por 2, 1, 4 por 2, 2. Teríamos a fração meio. Ou seja, como é que a gente vai compreender essa outra razão? Que a relação entre o comprimento do kart e o carro de corrida é de meio, ou seja, que o tamanho do kart é a metade do tamanho do carro de corrida normal. Então, resumindo, eu digo que o tamanho do carro de corrida equivale ao dobro do tamanho do kart, ou se eu trocar, eu vou dizer que o tamanho do kart equivale à metade do tamanho do carro de corrida. Tudo bem? Então, a comparação entre dois números racionais através de uma divisão chama-se razão. Então, como eu estou comparando dois comprimentos e estou dividindo um pelo outro,
né, esses dois comprimentos, assim, o objetivo é compará-los, então isso aqui chama-se razão. Na verdade, aqui não é mais fração o nome, muito embora seja parecido, né, mas o nome que ela recebe agora é razão. Então eu tenho uma razão de 4 para 2, e aqui eu tenho uma razão de 1 para 2. Seguindo em frente. A razão de 1 sobre 2 pode também ser representada dessa forma, ó. Como uma razão é uma divisão, né? E toda divisão pode ser expressa na forma de fração, então nós temos aqui uma razão, 1 em cima, 2 embaixo, e a mesma razão, só que representada de outra maneira, 1, 2 pontinhos e 2. Isso significa que cada metro do kart corresponde a 2 metros do carro de corrida. Okay? Muito bem, então tudo isso aí foi só para a gente denominar o que é razão. Então, o que vem ser uma razão entre dois números A e B? Então, a razão entre dois números A e B, logicamente que o B não pode ser zero, já que o B é o elemento divisor e não dá para dividir o número por zero. Então, essa razão entre dois números A e B é o quociente de A por B, ou o quociente de A dividido por B. Esse quociente que é a razão. A palavra razão, ela vem do latim ratio, que significa divisão, né? Como no exemplo anterior, são diversas as situações em que utilizamos o conceito de razão. Vamos ver alguns exemplos? Observa aqui o primeiro exemplo. Dos 1.200 inscritos num concurso, passaram 240 candidatos. Então, 2.200 candidatos se inscreveram. Desses 2.200 foram aprovados apenas 240 candidatos. Então, se eu quero saber a razão dos candidatos aprovados nesse concurso, né, logicamente a razão dos aprovados em relação ao total. Eu vou fazer o seguinte, ó, 240 que foram os aprovados dividido por 1.200, que é o total de candidatos inscritos. Certo? Que nós podemos representar também assim na forma de razão. Ó. O número de candidatos que foram aprovados e aqui todo mundo, os que foram inscritos no concurso. Então, quando eu simplificar aqui, cortando 0 com 0, fica 24 e 120. Quando eu dividir tudo por 24, aqui em cima vai dar 1 e aqui embaixo vai dar 5. Ou então nós podemos dividir logo tudo por 240, como a ilustração está mostrando. De qualquer maneira, quando eu simplificar esse termo de cima com esse de baixo, até não dar mais, eu vou chegar no 1 sobre 5, ou seja, eu vou chegar na razão de 1 para 5. Significa que para cada 5 candidatos inscritos, 1 foi aprovado. Aqui embaixo representa o total, não é? E aqui em cima representa a quantidade que eu quero relacionar. Então, eu entendo essa razão como sendo que para um grupo de 5 candidatos inscritos, para cada grupo de 5 inscritos, lá no meio tem um aprovado. Tudo bem? Então é isso que significa uma razão. Olha outro exemplo. Para cada 100 convidados, 75 eram mulheres. Fizeram uma festa e para cada 100 convidados, 75 eram mulheres. Você percebe que tem muito mais mulher do que homem nessa festa. Então, a razão entre o número de mulheres e o número de convidados, qual é? Então, nós temos aqui, ó, 75 mulheres e aqui os convidados foram ao todo 100. Então, a razão é de 75 para 100. Quando simplificar o 75 e o 100, dividir tudo por 25, 75 por 25 é 3, e 100 por 25 é 4. Então nós vamos ter a razão de 3 para 4. O que significa essa razão de 3 para 4? Significa que de cada grupo de 4 convidados, desse grupo de 4, 3 são mulheres. Né? Então se eu formar vários grupos de 4 convidados, em cada grupo eu vou ter 3 mulheres. Mostrando que a maioria dos convidados são realmente as mulheres. Tudo bem? Ok, então vamos adiante. Observação: a razão entre dois números racionais pode ser apresentada de 3 formas. Se eu quero estudar a razão e quero representar uma razão, essa razão pode ser apresentada de 3 formas. A primeira delas, olha o exemplo: razão entre 1 e 4 pode ser representado assim,
1, 2 pontinhos e 4. Eu leio aqui a razão de 1 para 4, mas eu posso representar no estilo de forma de fração também, aqui a razão de 1 para 4, ou o menos usado eu posso representar na forma de decimal, que é 0,25. Aí você pode perguntar, mas de onde saiu esse 0,25? Exatamente aqui da divisão de 1 para 4. Se você pegar a calculadora e dividir 1 por 4, você vai obter 0,25. Então nós temos aqui três maneiras de representar uma razão. Sem dúvida que a mais usada, né, a maneira usual, é a do meio, forma de fração. Vamos agora ver os termos de uma razão. Observe a razão, olha, A para B ou A para B, que é a mesma coisa. Como é que a gente lê? Que A está para B ou simplesmente A para B. Essa leitura que eu faço da razão. Logicamente, se isso aqui fosse uma fração, se eu estivesse tratando de números racionais, eu teria aqui uma fração. E como é que eu faria a leitura dessa fração? De A sobre B. Não é? Mas como eu estou tratando de razão, né, eu vou fazer a leitura diferente. A está para B. Ou simplesmente A para B. Tudo certo? Nessa razão A para B ou A está para B, o número A, o número de cima, é chamado de antecedente. E o número que está embaixo, o B, ele recebe o nome de consequente. Tá? Se fosse uma fração, novamente, ó, o A seria numerador e o B seria denominador. Mas nós não estamos tratando aqui de fração, e sim de razão. Então, se há uma razão, a leitura é A para B, ou A está para B, e o número de cima é chamado de antecedente e o de baixo é chamado de consequente. Aqui nós temos um exemplo. Na razão de 3 para 5 ou 3 para 5, 3 é o antecedente, o 5 é o consequente. A leitura é 3 para 5 ou 3 está para 5. Ok, agora que a gente já aprendeu um pouquinho de razão, né, que uma razão representa uma relação entre duas coisas, para a gente comparar através de um quociente, então agora vamos voltar para o tema que a gente quer trabalhar mesmo dessa videoaula, que é o tema de problemas que tratam de partição. Né? Partição de um todo, que a gente vai partir em duas partes desiguais, a gente não vai dividindo as partes iguais. Por exemplo, eu tenho 50 bolinhas, eu vou dividir na metade, 25, 25. Não é esse o nosso caso. A gente vai dividir em duas partes desiguais. Por exemplo, se eu tenho 50 bolinhas, eu vou dividir em duas partes. Uma fica com 20, outra com 30. Então, uma fica com 10, outra com 40. É nesse sentido que a gente vai trabalhar. E a gente vai envolver razões, olha, por isso que eu falei sobre razões. Porque a gente vai envolver razões entre as partes e entre uma das partes e o todo. A gente vai comparar essas partes em que nós dividimos o todo, ou a gente vai comparar uma dessas partes e o todo, né? Sempre usando razões para isso. Ok, mas para ficar mais simples de compreender esse tema, vamos observar aqui esse exemplo. Leia comigo. Sofia resolveu fazer uma surpresa à sua professora de arte, pintando um belo quadro com misturas de tinta. Ela preparou uma mistura com duas cores de tinta, vermelha e amarela. Para cada parte de tinta vermelha da mistura, ela utilizou duas partes de tinta amarela. Então, olha, está bem claro aqui. A lei, né, que o problema trata é o seguinte: independente do que Sofia fez, né, de que ela pintou, do tamanho do quadro, ela usou a mesma mistura para pintar todo o quadro. Ela misturou tinta vermelha e tinta amarela. Porém, ela não misturou na mesma proporção. Ela não colocou uma medida de tinta vermelha e uma medida de tinta amarela. Não foi assim. O problema está sendo claro. Ela misturou, não é? O seguinte, a mistura dela consiste no seguinte: em uma porção de tinta vermelha e duas porções de tinta amarela. Essa porção pode ser uma colher de sopa, pode ser um copo, pode ser uma lata, né? Se ela colocou uma colher de sopa de tinta vermelha, significa que ela colocou 2 colheres de sopa de tinta amarela e formou a mistura. Se ela colocou uma xícara de tinta vermelha, ela colocou dessa mesma xícara 2 porções de tinta amarela e formou a mistura. Ficou claro isso? Muito bem. Então, continuando. Observe as frações das alternativas abaixo e identifique aquela que representa a razão entre. Bom,
a gente vai ter que representar a razão entre o quê? Primeiro, entre a parte de tinta vermelha e a parte de tinta amarela usada na mistura. Então o problema aqui é que a gente faça primeiro o seguinte, que a gente represente uma razão, né? Que a gente escreva uma razão ou verifique qual é a razão, né? Que está entre a parte de tinta vermelha, né? Representar uma razão entre a parte de tinta vermelha e a parte de tinta amarela usada na mistura. Muito bem. Observe o seguinte, eu fiz esse desenho para facilitar para a gente. Ó. A mistura consiste em uma porção de tinta vermelha e 2 porções de tinta amarela. Tá? Então, para cada parte de tinta vermelha, Sofia utilizou 2 partes de tinta amarela. Então, logo podemos dizer que a razão entre a parte de tinta vermelha, a mistura, né, para a parte de tinta amarela é de 1 para 2, porque a cada porção de tinta vermelha, ela coloca 2 porções de tinta amarela. Então, a razão que representa, tá, a parte de tinta vermelha e a parte de tinta amarela dessa mistura é de 1 para 2. Se fosse, qual a razão entre a parte de tinta amarela e a parte de tinta vermelha? Aqui seria o contrário. Em vez de 1 para 2, seria de 2 para 1, e a razão seria 2 em cima e 1 embaixo. O 2 seria o antecedente e 1 seria o consequente. Mas não é o caso. Então a resposta correta aqui é a letra A. Ó. É a letra A que representa a fração. A razão, desculpa, né? Na letra A que está a razão, que representa, né, a parte de tinta vermelha e a parte de tinta amarela da mistura. Ficou claro? Então vamos seguir em frente. Agora o problema aqui é que a gente represente a razão, a gente quer que a gente encontre a razão, né? Aqui, ó. Bem aqui em cima. Identificando aquela que representa a razão entre a parte de tinta amarela e a quantidade total de parte de tinta obtida na figura. Então, vamos lá. Agora eu quero escrever uma razão que represente a parte de tinta amarela e a quantidade total de parte de tinta obtida na mistura. De novo para o nosso desenho. Bom, quantas partes de tinta amarela existem na mistura? A mistura é formada por uma parte de tinta vermelha e 2 partes de tinta amarela. Então, na mistura nós temos 2 partes de tinta amarela. E ao todo, quantas partes é composta essa mistura? É composta de 3 partes, uma vermelha e 2 amarelas. Então, a razão que representa a parte de tinta amarela e a quantidade total de parte de tinta obtida na mistura é de 2 para 3. Por quê? Quantas partes amarela tem? A mistura de tinta tem 2 partes de tinta amarela. E o total é formado de quantas partes? É formado de 3 partes. Uma vermelha e 2 amarelas. 1 mais 2, 3. Então a razão que representa essa relação é de 2 para 3. 2 para 3. Ou seja, a letra correta é a letra C, ó, de 2 para 3. A mistura aí é formada de 2 partes de tinta amarela para 3 partes do todo, que é o que o problema está pedindo. Tudo certo? Vamos ver o outro item. A razão que representa a parte de tinta vermelha, agora não é mais amarela, e a quantidade total de parte de tinta obtida na mistura. Muito bem, então vamos no nosso desenho de novo, né? Parte de tinta vermelha. A mistura é formada de 3 partes. Quantas partes de tinta vermelha tem? Uma única parte. Só tem uma parte de tinta vermelha. E o total? Né? O total é formado de quantas partes? Uma. 3 partes. O total é formado de 3 partes. Então, a razão que representa a quantidade de tinta vermelha e o total de parte da mistura é de 1 para 3, porque uma parte de tinta vermelha e 3 partes que formam o total. Né? O total é formado de 3 partes, uma vermelha e 2 amarelas. Então a razão que representa essa situação é de 1 para 3. E a letra correta é a letra D, ó, de 1 para 3. A mistura é formada de uma parte de tinta vermelha e 3 partes do total. O total é formado de 3 partes. Agora observe esse exemplo um pouco diferente dos anteriores.
quantos mililitros, vocês sabem o que é mililitros? Mililitros, gente, é parte, é submúltiplos do litro, né? Assim como nós temos miligrama, centigrama, decigrama, né? Que é parte do grama, né? Assim como nós temos centímetros, milímetros, né? Isso é parte do metro. Então aqui o mililitros é parte do litro, é pequena quantidade de líquido, né? Então a pergunta é: quantos mililitros de tinta vermelha e amarela são necessários para obter 300 mililitros de tinta da mistura? Mililitro a gente pode abreviar escrevendo ml, né? Muito usado em vacina, em injeção, 3 ml de líquido e assim por diante. Então vamos lá, quantos ml ou quantos mililitros de tinta vermelha e amarela são necessários para obter 300 mililitros? Então faz de conta que a Sofia não quer desperdiçar, ela quer formar, ela sabe que aquela quantidade de 300 mililitros é o suficiente para ela pintar o quadro, que ela não vai fazer mais para não desperdiçar, né? Então, a pergunta é: que porção de tinta vermelha e que porção de tinta amarela ela deve usar para ela obter exatamente 300 mililitros, obedecendo a mistura que ela pretende fazer? Então, olha só, os 300 mililitros, gente, a gente pode comparar com o quê? Com as 3 partes. O problema não vem dizendo o tempo inteiro que a mistura é formada de 3 partes, uma vermelha e 2 amarelas? Então, se ela quer formar 300 mililitros, esses 300 mililitros vão se dividir, né, nessas 3 partes. Então, se eu dividir 300 mililitros pelas 3 partes, vai sobrar 100 mililitros para cada parte. Vai ser 100 mililitros de tinta vermelha, mais 100 mililitros de tinta amarela, mais 100 mililitros de tinta amarela. Ou seja, a mistura vai ser formada, se eu quero uma quantidade só de 300 ml, então essa mistura vai ser formada de 100 mililitros de tinta vermelha e 100 mais 100, 200 mililitros de tinta amarela, que é exatamente o que está explicando aqui. Ó. Tudo certo? Vamos ver esse outro item. Quantos mililitros de tinta vermelha deverão ser usados para fazer uma mistura utilizando os 300 ml de tinta amarela? Agora é o seguinte, agora eu quero usar 300 ml de tinta amarela. Faz de conta que a Sofia tem ali 300 ml de tinta amarela. E ela não quer guardar, porque senão vai perder, né? Ela quer usar todos os 300 ml de tinta amarela. Então, que quantidade de tinta vermelha ela tem que acrescentar para ser fiel à mistura que ela pretende usar? Essa é a pergunta do problema. Tudo certo? Então, olha só. Se queremos utilizar 300 ml de tinta amarela, né, se eu quero que a minha tinta amarela ali, que eu tenho 300 ml, eu quero usar todos aqueles 300 ml, então observa que esses 300 ml eu vou dividir por 2, ou seja, como são 2 partes de tinta amarela na minha mistura, então eu vou dividir o 300 por 2, que vai dar 150 ml de amarela mais 150 ml de amarela. Então, se as 3 partes têm que ser iguais, eu já sei que cada parte de amarela vai conter 150 ml, então a parte de vermelho tem também que conter 150 ml. Aí eu fico com 150 aqui de 300, com mais 150 dá 300, pronto. Usei os 300 ml de tinta amarela. Eu vou acrescentar 150 ml de tinta vermelha, porque a tinta vermelha compõe uma das 3 partes, né, dessa mistura. Certo? Então é exatamente o que nós temos aqui na resposta. Precisaremos de 150 ml de tinta vermelha para a mistura. A outra pergunta: qual o total de tinta em mililitros obtido na mistura do item anterior? Então, nesse item anterior, depois que eu fizer a mistura, né, eu tinha ali 2 porções de tinta amarela, 300 ml. Depois que eu misturar com a vermelha, na mesma proporção, eu vou obter que quantidade no total? Ora, nós já vimos que se tínhamos 300 ml de tinta amarela, é porque cada porção era 150. 150, 150, então a parte vermelha também tem que ser 150 ml. Então, depois que nós misturarmos o vermelho no amarelo e somar todo mundo, 150 mais 150 mais 150, ou fizermos 150 vezes 3, isso aí vai dar os 450 ml. Então, essa mistura aí
não é, de Sofia, aproveitando os 300 ml que ela queria, que ela já tinha de tinta amarela, ela vai ficar num total de 450 ml de tinta. Tudo bem, gente? Ficou claro? Então vamos fazer um exercício. Esse exercício é semelhante aos problemas lá de cima, é o exercício do pizzaiolo. Então diz aí, pizzaiolo é quem faz pizza, né? Um pizzaiolo pretende fazer uma pizza usando uma nova receita. Os ingredientes são somente dois: uma xícara de iogurte grego e 2 xícaras de farinha de trigo com fermento, certo? Então você vai ler aqui os itens com atenção. Por exemplo, item A, quantos gramas, essa observação é interessante. Você percebe que está no masculino, quantos gramas, tá? Porque se eu colocar quantas gramas, vai estar gramaticalmente errado isso aqui, tá? Por quê? Porque quando eu uso a palavra grama, ela pode ser masculino ou feminino. Quando é que grama é masculino? É quando estou me referindo a peso, a massa. Eu digo o grama, eu digo 1 grama, 2 gramas, né? É masculino, o grama. Quando eu me refiro grama ao feminino, eu estou me referindo àquela plantinha verde que cobre todos os campos de futebol. Se eu quero usar 1 grama, eu tiro lá um pedacinho, uma folhinha ali, eu tenho 1 grama, 2 gramas, tá? Então, se eu falar 1 grama, 2 gramas, eu estou me referindo àquela plantinha lá que cobre os campos de futebol. Se eu quero me referir a peso, a massa, eu vou usar masculino. 1 grama, 2 gramas, ou grama. Então, a letra A. Quantos gramas de iogurte e de farinha de trigo são necessárias para fazer 750 gramas desta receita? Então, se o pizzaiolo quer fazer 750 gramas dessa receita, obedecendo essa proporção, 1 xícara de iogurte grego para 2 xícaras de farinha de trigo com fermento, né? Então, quantos gramas de iogurte e quantos gramas de farinha de trigo são necessários para fazer essa quantidade, né, de massa? Bom, se você observar com bem atenção, olha, para cada 1 parte de iogurte são necessárias 2 partes de farinha. Então, se eu somar tudo, 1 mais 2 vai dar 3 partes. Então, a mistura é feita de 3 partes. 1 de iogurte e 2 de farinha. Então, eu vou pegar esses 750 e vou dividir em 3 partes, né? 1 parte é iogurte e as 2 partes é farinha de trigo. Já dei a dica para vocês. Então leia o restante, resolvam os problemas. Depois que você resolver todos eles, você vai conferir aqui com as respostas. Tudo bem? As respostas estão bem explicadinhas. E aí, se você acertou, ótimo. Se você errou, refaça de novo, verifique seu erro, porque o erro ele é muito importante. E ele que melhora o aprendizado da gente. Tudo certo? Muito bem, gente. Então, essa videoaula, nós já tratamos desse tipo de problema, como eu já falei, né? É uma habilidade da BNCC. Então, depois desse exercício, é só colocar em prática, certo? Esse tema interessante que a gente aprendeu. Então, não esqueça de dar like, né? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar lá seu comentário, isso é muito importante. E não esquece, estuda que a vida muda. Até breve, até a próxima.